mais um talk show e podcast Carreira e Suas Vozes Web. Apresentado pelo programa Madrugada Astral, transmitido pela rádio Vibe Mundial e Astral TV, reverbera também depois nos canais do YouTube e Spotify, @Cláudia Cardillo Oficial. Eu estou aqui hoje com uma pessoa muito especial e sou muito grata pela sua presença, a doutora Vilma Bolsoni. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu que sou muito grata pelo convite, Cláudia. Ai, que delícia. Grande Olha prazer. que gostoso ter uma pessoa como ela aqui. Quero agradecer os nossos apoiadores. Tânia Vieira Joias, @taniavieira.joias, Casinha de Cílios, @casinhadecílios.paulista e a garrafa de elevação vibracional com cartões vibracionais Aquaquantum, @Aquaquantum Oficial. O tema norteador da nossa entrevista de hoje é quando a alma desperta com consciência, o chamado terapêutico fala mais alto. Então, eu vou apresentar a doutora Vilma Bolsoni. Ela é especialista em desenvolvimento humano com ênfase nas habilidades intrapessoais. Ela é terapeuta formada pela Barbara Brennan School of Healing na Flórida, nos Estados Unidos. Pós-graduada pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein em Bases de Medicina Integrativa, professora certificada pelo HeartMath Institute nos Estados Unidos, idealizadora e professora do curso de formação em terapia vibracional do Ateliê Luz. E ainda tem mais, membro do Arts and Healing Network nos Estados Unidos, uma organização que celebra a conexão entre a arte e a cura. Nossa, quanta coisa, hein, mulher? Meu Deus do céu. É daquelas assim que quando põe o currículo na mesa, todo mundo sai de perto, né? A gente Parabéns. vai caminhando, né? E as formações vão chegando. É exatamente Obrigada. isso, né? Ao longo da nossa vida, a nossa carreira, ela precisa mudar, né? Se a gente passa 40 anos da nossa vida só com a graduação e não faz nada para se qualificar, Exato. a carreira não caminha, né? Para frente. Exato. É ver o que o coração pede, não o que é moda, né? Exatamente isso, né? E eu quero saber um pouquinho da sua trajetória, né? Eu sei que você fez uma migração de carreira, porque você era especialista em ciência da computação, e agora você trabalha com energia e frequência, né? Vibração, como na escola do HeartMath, e cura energética, como na escola da Barbara Brennan. Como que essas diferentes formações e vivências, elas se integram no seu dia a dia como terapeuta e como um guia de reconexão profunda? Perfeito. Cláudia, foram grandes travessias, né? E como todas as travessias, muito vento, tempestade, dúvidas, mas muito aprendizado. Então, assim, a formação e atuação na área de tecnologia da informação, me trouxe pensamento estruturado, razão, organização, questionamento, muita base científica, muita materialidade. A formação na BBSH, Barbara Brennan School of Healing, no Instituto HeartMath, quando eu fui para o lado sutil, eu percebi que existia muita ciência por trás daquilo que a gente chama de intangível. E então eu me apaixonei, porque isso me trouxe o quê? Sensibilidade, me trouxe uma ampliação da percepção do que é a realidade. E realmente eu uno essas duas expertises, porque assim, eu não só ganhei habilidade em trabalhar com razão, com método, com a parte material, racional, como a parte sutil, perceber campos, ampliar a percepção de quem nós somos, os processos sutis que ocorrem no ser humano, mas também que eu uso tudo, né, nos processos que eu conduzo, nas formações, mas também interessante porque me trouxe uma linguagem que hoje me permite acessar todos os tipos de pessoas. Quer dizer, tanto empresários, executivos, pessoal do mundo corporativo, quanto pessoas comuns, donas de casa, idosos, jovens,
que buscam alívio para dores, se conhecer melhor ou se conectar com aquilo que faz sentido. E você trouxe uma questão muito importante aí, porque a ciência da computação ela está muito em alta em função da inteligência artificial, né? Nós vivemos como avatares durante o nosso dia todo. E quem é que nós somos no offline, né? Como é que nós vivemos no offline para nos reconectarmos com nossa essência, para saber quem nós exatamente somos, né? E você atua em vários negócios, Vilma. Você faz muitas coisas, né? Como é que despertou esse chamado em você para você fundar a sua própria empresa Flow School e o Ateliê de Luz? Perfeito. Bom, sobre a primeira parte que você estava falando, realmente hoje esse é a grande discussão de saúde mental em função do que é realidade, que cada vez mais ela está ficando difusa, e o que é virtual, a realidade toda pode ser ditada. Então, isso causa um impacto sério na saúde mental. Acho que a gente não vai conseguir, não vai ter tempo para falar disso, mas é um ponto muito importante que eu estou me debruçando. E sobre os negócios, os caminhos, o que me inspirou? Eu acredito, Cláudia, que os negócios, os projetos, os grandes projetos não nascem na mente, eles nascem no coração. Então, assim, o ATZ, que é o Ateliê de Luz, ele nasceu de uma escuta profunda da minha própria experiência de autocura e transformação pessoal. Então, foi a minha história, foi as grandes descobertas dentro de mim e acompanhando o processo de pessoas, de curas, de compreensões maiores, que me fizeram fundar o Ateliê de Luz e na intenção de levar esse conhecimento para mais pessoas. Eu criei uma escola de formação de terapeutas mais completos, mais profundos, mais integrados. E já a Flow School, então essa é a forma, né, do Ateliê de Luz de eu espalhar esse conhecimento, e super me realiza. Já a Flow School, ela surgiu, porque a Flow School trabalha com o mercado corporativo. Ela surgiu da percepção de que as empresas também estavam adoecendo. E como, né? E como? Estresse, burnout. E é interessante, assim, eu vi que eles precisavam de um novo repertório. E aí eu trabalhei bastante, eu estou fazendo mestrado em neuropsicologia também, fiz um trabalho bastante extenso sobre saúde mental com mais profundidade para levar para as corporações. E o desenvolvimento de lideranças mais conscientes através do desenvolvimento de skills superiores, que são habilidades interpessoais mais profundas. E as duas iniciativas, tanto o Ateliê de Luz, que é para pessoas, né, físicas, para terapeutas que querem se formar, quanto a Flow School, elas convergem para um ponto muito comum, porque as dores são as mesmas. Né? Elas convergem para um ponto da gente criar pontes para o invisível, para elas chegarem dentro delas, para elas acessarem o que elas têm de melhor para oferecer. E você viveu na pele isso, né? Porque você trabalhou no universo corporativo durante muitos anos e é tudo muito velado, né? Eu também trabalhei no universo corporativo antes de abrir a minha agência de comunicação. Quando a gente entra, né, da porta para dentro, as coisas mudam, né? E a gente adoece mesmo por causa de um diretor, de um chefe, né? A gente não se fala mais chefe, mas por causa de um líder que não sabe ser líder e é chefe, né? Eu já passei por isso na minha pele também e vejo o quanto é importante, percebo que atitudes como a sua, né, de mudar a vida completamente para poder ajudar outras pessoas a se conhecerem, é muito bonito isso, né? Porque é missão de vida, né? É missão, e isso que você falou do corporativo tem o estigma. O que antes era tratado a quatro paredes, hoje não cabe mais. Quer dizer, ele virou pauta estratégica de empresas. Por quê? Porque estão perdendo líderes, talentos para o burnout, para o adoecimento sistemático. E não é nem para o concorrente. Não é nem para o concorrente. É para a doença. Exato. Né? Isso é muito triste, né? Que a gente vê acontecendo, né? Nos seus programas terapêuticos do Ateliê de Luz, que você estava comentando agora, que é para pessoas que estão em casa nos ouvindo também, né?
Você conduz essas pessoas por etapas como desfragmentação, propósito, curas profundas e reconexão. Quais dores e bloqueios emocionais mais aparecem nessas jornadas e que momentos costumam gerar os maiores saltos de consciência? Uau! E excelente pergunta, Cláudia. Olha, as dores mais profundas e mais comuns são as de desconexão de si, onde as pessoas elas se engatam em crenças limitantes, em traumas antigos que às vezes são até inconscientes e ou se atrelam a papéis ou desempenham papéis na expectativa de serem reconhecidas ou amadas, aceitas, e elas vão se desconectando delas mesmas. Então, assim, sem dúvida, a dor mais profunda e que gera uma série de consequências até graves é o distanciamento da própria essência. E aí, por exemplo, você falou de algumas fases, né, na jornada. A desfragmentação que você comentou é quando a pessoa ela começa a perceber que tem partes delas que estão esquecidas, que tem quartos escuros dentro dela que onde não chegou a luz da própria consciência, ela não sabe. E aí tem uma pergunta que ilustra muito isso que você está falando, quais de mim eu busco dentro de mim mesma? Exato. Né? Porque a gente assume vários personagens, personas corporativas, né? Pessoas que nós somos mãe, filho, esposa, marido, são vários, vizinho, né? Chefe, diretor. Então, a gente precisa se encontrar dentro de todas essas personalidades de novo, porque eu não posso desfragmentar, eu tenho que conectar todos, integrar, né? Exato. E eu percebo, e agora essa reflexão é para você que está nos ouvindo, para o nosso público, que as pessoas elas precisam acreditar mais, né? Que esse tipo de terapia que você traz pode ajudá-la a se encontrar dentro de si. Exato, Cláudia. E aí vem primeiro o reconhecimento que tem partes que ela não acessa, que estão fragmentadas, que estão na escuridão, que não têm consciência, portanto, não são conhecidas pela própria pessoa. E durante essa fase de desfragmentação, às vezes a dor até aumenta, porque ela percebe a responsabilidade nela, percebeu que ela causou, que ela é a autora da própria vida, que é uma constatação simples e muito poderosa. Depois que ela percebe isso, que a consciência expande, ela percebe que, de alguma forma, ela sempre fez o melhor que ela pôde. Ela sempre fez aquilo que o nível de consciência dela permitiu. E aí ela começa a perceber, quando que eu falo, né, a vida não erra, né, que tudo sempre esteve ligado por um fio condutor, uma inteligência maior. E quando ela percebe verdadeiramente isso, ela acessa poder. E aí vem a segunda parte que você perguntou. Quais são os maiores saltos? Depois dela vivenciar camadas de dor, de perceber a autoria de lugares escuros que ela mesma se colocou, ela percebe o poder e aí ela ganha sentido. E aí ela cresce e percebe que ela é mais poderosa do que ela jamais imaginou. Porque quanto mais a gente se autoconhece, mais a gente se empodera de quem a gente é, né? Tanto na carreira quanto nos negócios, mas principalmente nos relacionamentos. Né? E você trata muito isso como diretora vibracional da Awake, né? Que é uma clínica maravilhosa que realiza atendimentos e processos que trabalham a transformação dos corpos sutis e do campo energético. Essa clínica é aqui em São Paulo, né? E me conta um pouquinho para a gente como é que é esse trabalho e qual é esse tipo de transformação que provoca quem chega lá e precisa de equilíbrio e sentido na vida. Claro, perfeito. Sim, a Wake fica aqui na Rua Colômbia. É uma clínica que ela une a sabedoria ancestrais com as mais modernas tecnologias médicas, né?
E realmente as pessoas vêm buscando alívio. Primeiro, assim, eu acho que é importante compreender que, do ponto de vista da terapia vibracional, toda doença começa em níveis não físicos do nosso ser. Então, primeiro ocorre um processo de distorção da percepção de si mesmo. Então, crenças limitantes, e você distorce o fluxo da energia criativa, que, na verdade, é o teu sistema operante de autoinspeção, autorregulação e autocura. Quando você, esse sistema de bioinformação, ele se torna lento ou é bloqueado, o processo de autocura, ele fica lento, né? Ou ele é interrompido e a doença aparece. Então, quando a pessoa chega na Wake, por exemplo, para buscar alívio de uma dor física ou emocional, o nosso trabalho, a gente usa recursos vibracionais para estimular o fluxo de energia e informação para retornar à operação esse sistema de autoinspeção e autocura. Só que, lógico, a cura ela nunca vai ser duradoura se a pessoa não descobrir, não compreender a mensagem que o sintoma trouxe. O porquê que ela interrompeu, por que ela distorceu o fluxo da energia criativa do sistema dela. Então, nós usamos recursos vibracionais, a própria imposição de mãos para fazer isso, modulação de campo, interação entre campos, mas, sobretudo, Cláudia, o que eu acho que é o trabalho mais importante do terapeuta vibracional é ajudar a pessoa a ganhar consciência sobre a causa do adoecimento. Porque aí sim ela deixa de fazer supressão de sintomas e consegue alcançar uma cura duradoura. Porque senão ela vai continuar chegando de joelho nesses lugares, Exato. buscando ajuda, Exato. né? Porque a pessoa chega numa situação tão ruim, né? Na vida dela, ela está tão descontente, insatisfeita com tudo que tem em volta, que isso pode ser muito perigoso até para que a pessoa possa tirar a própria vida, né? E a gente Perfeito. sabe disso, né? Eu conheci a doutora Vilma numa época em que eu fui curadora de um simpósio, Resonance, e aí eu pude ouvir a palestra dela, eu já conhecia, e me chamou muita atenção a profundidade que você chega, né? Porque a gente começa a ouvir você e, de repente, a gente já se vê em outro lugar, porque você acessa tantos caminhos, né? Que quando a gente chega naquele caminho, fala, nossa, deixa eu voltar para o começo para saber como é que eu acessei tudo isso. É muito legal isso em você, né? E quando eu pesquisei sobre você, eu vi que você tem uma formação que, na época, era uma das únicas pessoas aqui no Brasil, que é a HeartMath, né? Que conecta a ciência do coração à inteligência emocional e energética e é um diferencial poderoso. Como é que essa sabedoria do coração ela pode ajudar as pessoas a navegarem melhor pelas pressões do mundo moderno e a se reconectarem com a sua verdade interna? Cláudia, você sabe que o trabalho do HeartMath é extraordinário. E eles, assim, pena que tem tão pouco conhecimento ainda no Brasil. Já melhorou, mas ainda é muito pouco. Eles demonstraram, estudando variabilidade cardíaca e neurocardiologia do coração, eles descobriram que existe um estado é um estado psicofisiológico que chama coerência cardíaca, que é a conexão em sincronicidade de campos do coração e do cérebro. Quando eles entram em sincronia, porque um dança rock and roll e o outro música clássica, né? Uhum. Quando eles entram em sincronia, ou seja, a mente, as emoções, a respiração entram em harmonia, você ativa um estado de excelência, um estado otimizado, que regula todas as atividades cíclicas do organismo. Então, esse estado, né, de coerência, ele te aguça a sua intuição, ele te dá calma, aumenta a sua empatia, sua inteligência. Então, assim, ele é um estado de excelência mesmo que você opera e que, infelizmente, a gente deveria aprender desde criança, porque é muito simples você entrar em estado, porque são técnicas bem fáceis que combinam uma respiração consciente com visualização e uma indução de emoção. Quando você pensa em alguém que você ama. E essa sincronia, quando você ativa o campo do coração, ativa o campo do cérebro, elas criam um estado de coerência que ele previne estresse,
São mais de 1.000 mudanças bioquímicas que acontecem no nosso sistema hormonal. E como é que a pessoa atinge esse estado, né, de coerência? Como é que a pessoa passa a ter esse flow na vida? Então, são técnicas que usam respiração, que usam visualização. É um conjunto de técnicas que você treina e você faz sozinha. E eu te perguntei isso de novo, porque já se introduz em escolas o mindfulness para as crianças. Né? O mindfulness é um tipo de meditação com os olhos abertos. Eu tenho graduação no mindfulness também pela Unifesp. Gosto muito porque traz esse movimento para dentro da escola em que a criança passa a ter consciência de quem ela é e qual é o papel dela no mundo. Né? Porque ir à escola todo dia, levantar cedo e ir à escola todo dia, é uma rotina que é um pouco chata para a criança, porque a gente aprende coisas que não estão na nossa prática do dia a dia e que normalmente a gente não vai usar nunca, né? Mas a gente precisa ter essa disciplina, porque é um ensaio para o corporativo, um ensaio para a vida. Claro. Mas hoje já se coloca, e essas crianças, elas sentem, né, toda essa mudança a partir da respiração consciente. Por isso que eu te perguntei de novo, para poder ilustrar, né, e trazer essa mudança. Quando você vai buscar a escola para os seus filhos, busque uma escola que tenha essa consciência de terapia integrativa, né, de meditação, de mindfulness, de arte-terapia, né, que é extremamente importante. E eu sei que você também gosta de falar sobre a arte-terapia, né? Porque a arte é a expressão que ela vai direto no sistema límbico, ela faz um bypass na mente, né? Então, você acaba falando de você acaba expressando dores, angústias, traumas e potências sem passar pela mente. Então, esse é um assunto que daria uma outra conversa só sobre... Que legal, tá super convidada para voltar para cá para a gente falar sobre isso. E o próprio Einstein aborda a arte-terapia, né? Para que possa modular a frequência da vida das pessoas, porque a partir do momento que a gente coloca para o externo, aquilo que a gente tem dentro da gente, a gente passa a se compreender melhor também, né? Exato. Porque a gente vê do que é capaz. E eu trago muito isso nos meus livros, né? Porque são projetos que saem do nada, e aí eu vou começando com planejamento, organização, trazendo as pessoas, depois de um tempo isso está pronto. E eu vejo o quanto isso transforma não só a minha vida, como a vida das pessoas que participam e as famílias também, né? Porque passam a olhar para as pessoas de uma maneira diferente. Então, a arte, em todos os seus aspectos, e a comunicação é uma grande arte, né? É uma grande arte. Em que a gente precisa aprender a falar e se comunicar o tempo todo, ela está inserida nisso também. Nós estamos caminhando para o final da nossa entrevista, que é fantástica, e você já está super convidada a voltar para cá para falarmos novamente sobre outros assuntos. Eu quero que você fale sobre esse mundo tecnológico e desconectado da essência, né, que você fala. Qual é a importância dessa autoconsciência vibracional nesse momento? Bom, assim, o que é autoconsciência? Autoconsciência é você ser consciente de você. Você perceber quando você se desconecta do caminho escolhido pela sua parte mais inteligente e sábia, seu eu superior, tem muitos nomes, né? Sua essência. Então, geralmente as pessoas não têm autoconsciência. Elas simplesmente são levadas a agir de acordo com o que o externo espera delas. Então, o ganho de autoconsciência, ele só é conseguido com momentos de silêncio, como você falou, mindfulness, ou pequenas práticas de respiração consciente, práticas de pausa intencional para ganhar equilíbrio, para ganhar calma, práticas de enraizamento para ganhar presença. A pessoa está com a cabeça no mundo da lua, então elas param, se conectam com a terra, colocam consciência no seu corpo. Então, são pequenas práticas diárias que trazem a autoconsciência, a automaestria e que preparam as pessoas, ainda mais hoje, né?
inteligência artificial, o mundo em ebulição, super acelerado, aceleração da tecnologia, o medo da irrelevância diante da inteligência artificial. Quer dizer, tem muitas barreiras novas, o vício nas telas, os ciclos rápidos de dopamina, de gratificação que o cérebro está exposto. Então, são tantos estressores que se a pessoa não conseguir encontrar o caminho para dentro, para conseguir fluir com sensatez, isso é automaestria. Você conseguir, não importa o que está acontecendo ao redor, você consegue manter um equilíbrio mesmo diante do caos. E esse caminho só é possível se você conhecer o caminho para dentro. Que lindo isso! Fico muito feliz com todo o conhecimento que querida. você trouxe hoje para a gente. Eu quero que você deixe as suas redes sociais para que as pessoas possam te encontrar. Obrigada, Cláudia. Bom, é Vilma com W Bolsoni, tem o Ateliê de Luz, tem a Flow School. Aliás, eu tenho uma nova jornada do curso começando agora em agosto. Quem tiver interesse em percorrer a jornada de automaestria e de terapia vibracional, a gente está começando a 13ª turma agora em agosto. Que legal, parabéns, fico muito feliz. Obrigada, e se você querida. gostou desse conteúdo, me segue, @CláudiaCardillo Oficial, para mais temas como esse. Até o próximo episódio.